Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui é o Dr. Felipe Amatus falando, e nesse vídeo eu vou falar por que a gente tem zumbido no ouvido. Muito bem, vou pedir para que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações, compartilhe com os amigos essas boas informações. É sempre importante para fortalecer o trabalho de quem produz informação aqui pela internet. Muito bem. Cara, o zumbido no ouvido é uma coisa muito comum de vários pacientes. Então ele é conhecido também como tinnitus, né? E normalmente isso ocorre quando você acaba ouvindo ou sentindo barulho incômodo no ouvido. Ele pode ser chiado assim, pode fazer assim, ele pode ser assim, ele pode ser uma pressão, então ele pode ser estalos, né? Quando você abre a boca, o movimento faz poc, 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 poc. Ele pode ser uma pressão, onde você acaba sentindo menos aí, ou ouvindo menos. E normalmente esses zumbidos, eles vão ser mais perceptíveis quando você está em silêncio. Ou seja, muita gente sente ou reclama do zumbido lá nas consultas, ou quando está de manhã, cedo, quando acorda e não tem muito barulho, ou à noite na hora de dormir. Às vezes durante o dia fala assim, não, durante o dia eu já não sinto, tá, tô mais tranquilo, fico sem o zumbido e tudo mais. Mas durante esses períodos em que você está, né, com o ambiente mais silencioso, esse zumbido acaba aparecendo mais. Tá? Ele é muito mais frequente nos idosos e eles podem vir, por exemplo, por conta de problemas traumáticos no ouvido, né? Às vezes tem uma música alta que ouviu, ou lesões de ouvido, lesões de tímpano, traumatismos, intoxicações por remédios, pode gerar essas coisas. Então, normalmente, esse zumbido, ele acaba sendo, acontecendo, na verdade, por pelo menos dois mecanismos diferentes, né? O mecanismo seria um mecanismo de percepção do som mesmo, ou seja, algum nervo que percebe o som lá do seu ouvido, ele fica hiperestimulado e fica mandando esses estímulos para o seu cérebro. Então você acaba percebendo muito esse barulho durante muito tempo. Então é isso que acaba ocorrendo, tá? Uma outra maneira de ocorrer é que ela é mais, digamos assim, funcional, ou seja, o problema do funcionamento, é quando você, no ouvido, tem uma diferença de pressão. Então, o ar ele tem que passar pelo ouvido e normalmente ele faz, digamos assim, uma pressão sobre a cabeça e essa pressão ela é regulada por uma tuba chamada tuba auditiva, que ela vai regular a pressão desse ouvido. Então, quando você está em ambientes que tem muita pressão, isso pode fazer com que o seu ouvido tampe, por exemplo, caso comum em pessoas que viajam de avião e às vezes tem esse ouvido tampado, ou quando você está viajando e tem uma diferença de altura, sobe ou desce serras, por exemplo. Isso é bem comum. Então, nesses casos, você pode ter espasmos das regiões ali dessa tuba e isso provocar como se fosse uma frestinha de janela que fica assim e acaba gerando esse zumbido, por exemplo, tá? E, claro, isso tudo pode acontecer por conta de problemas que ocorrem no nosso dia a dia, né? Por exemplo, uma infecção de ouvido mal curada, disfunções da articulação temporomandibular, que a gente, inclusive, tem vídeo aqui no canal, se você quiser, tá? Você pode acessar e assistir. Doenças crônicas também pode gerar distúrbios de zumbido no ouvido, porque faz com que o sangue não chegue também ao ouvido e isso pode irritar um pouco dos nervos nessa região, tá? E como é que trata? Como é que seria, assim, a forma de tratamento desse zumbido? Normalmente esse tratamento é multidisciplinar, né? Ele acaba sendo feito por mais de um profissional, mas ele tem um processo, na verdade, né? Então, se você teve uma infecção de ouvido, essa infecção precisa ser tratada e normalmente isso deixa algumas sequelas no local.
existem umas membranas internas dentro do crânio que envolve o ouvido, que essas membranas precisam ser mais liberadas, né? Ou seja, distensionadas. Então, o osteopata vem e faz um trabalho manual para buscar diminuir essas tensões. Ocorre nos casos em que não chega sangue de forma adequada, de movimentar, trabalhar a cervical alta, essa zona aqui, a base do crânio, para que o sangue chegue melhor. E, obviamente, tratar as disfunções temporomandibulares, que é da abertura da boca, que elas podem estar associadas com esse aumento de pressão sobre a tuba auditiva externa, que é quem vai travar essa região e fazer com aquela história do ar passando como se fosse por uma frestinha de janela. E claro, para quem tem problemas crônicos, é um tratamento que ao longo do tempo tem que ser tratado e tratando, e aos poucos essa percepção sobre o problema melhora. Porque qual que é o problema do zumbido? É assim, muitos pacientes falam, durante o dia não sentem mais, mas durante a madrugada, à noite, etc., você acaba sentindo, né? Então, esse é um detalhe. Existe uma percepção. E, claro, algumas pessoas, quando estão passando por situações de estresse, o ouvido ou esse zumbido piora. Isso indica que você tem uma percepção desse zumbido maior do que talvez ele realmente possa estar acontecendo. Isso acontece quando a gente tem algumas patologias crônicas associadas, tá bom? Então, de forma geral, né, um osteopata vai poder ajudar bastante nas patologias crônicas e também nos problemas de ouvido, tá? Principalmente no caso desses zumbidos. Além disso, né, um otorrino vai poder ajudar bastante, né, fazendo as medicações, checando se tem alguma infecção e também fazendo exames complementares quando é necessário. Beleza? Espero poder ter ajudado com boas informações você. Eu vou pedir de novo para que você se inscreva aqui no canal, clica nesse botãozinho vermelho que está ali, o sininho da notificação para quando chegar o vídeo você ser avisado pelo YouTube. Deixe seu like, é muito importante para a gente, seu comentário e compartilhe com os seus amigos nos grupos de WhatsApp. Vou ficando por aqui. Muito obrigado para você que acompanha o nosso canal e até nosso próximo vídeo.